Bem-vindos a mais um episódio da Semana da Inclusão Financeira Fóregon. A gente está muito feliz. O primeiro episódio já deu o que falar e hoje a gente recebe aqui a Letícia Camargo, que é planejadora financeira, formada ali em economia, né? E ela vai trazer um pouquinho de toda essa jornada, porque ela já tem atuação no mercado financeiro e há 11 anos ela cuida de famílias ali, colocando informação, ajudando essas pessoas a lidarem com o seu dinheiro. Letícia, seja bem-vinda. Oi, Mari, tudo bom? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. 11 anos só cuidando de pessoas ali, né? Falando de dinheiro com essas famílias. Conta pra gente um pouco da sua jornada. Então, eu trabalhava no mercado financeiro, né? Me formei em economia e fui trabalhar no mercado financeiro. Cheguei a ter também uma escola de inglês logo no começo. Então, eu cheguei a ser empreendedora, depois fui trabalhar no mercado financeiro, mas chegou um momento que eu estava precisando de um propósito, né, na minha vida. E aí eu tirei a certificação, que é o CFP, que é o Certified Financial Planner. É uma certificação de reconhecimento internacional e que é para planejadores financeiros, né, para você cuidar de famílias. E aí, quando eu tirei essa certificação, eu ainda estava trabalhando no mercado financeiro, era sócia de uma corretora, e eu vi que aquilo ali era para mim, que aquilo era o propósito que eu estava precisando, ajudar aquelas famílias, né, a poderem ter mais tranquilidade financeira, a cuidar de seus recursos, a poder juntar mais, se organizar para sua aposentadoria, sair do endividamento. E aí eu me desliguei, então, da corretora e passei, então, a cuidar das famílias de forma independente. Né? Isso já faz 11 anos, realmente eu brinco. Quando eu comecei era tudo mato, né? Porque realmente há 11 anos, só para você ter uma ideia, os CFPs, né, aqui no Brasil eram 700, hoje são mais de 8.000. Então você vê como que evoluiu, né? Assim, desde de 2011 que eu comecei até agora. E então, assim, eu gosto muito, sou muito grata, né? E me satisfaz muito poder ver aquela família, né, que estava ali perdida, né, com as suas finanças, e ela conseguiu agora se organizar financeiramente, começa a juntar dinheiro, sai do endividamento. É muito gostoso ver essa evolução. Conta pra gente quais as principais dores, como que funciona ali vamos desenhar esse trabalho, né? Você faz um mapeamento dessas pessoas, essas pessoas te procuram. Quais são as principais dores que elas trazem para você ali no início de todo esse relacionamento, dessa construção? Então, tem dois tipos, né? O primeiro seriam os endividados, né? Então, são aquelas pessoas que realmente estão com muitas dívidas, não estão conseguindo pagar, então a maioria das vezes é o caso que elas estão inadimplentes já em alguma parcela que já não estão conseguindo mais pagar, ou estão com conta de luz atrasada, plano de saúde, essas coisas. Então, é importante que elas consigam se organizar. Então, elas estão ali já preocupadas porque não estão dando conta das suas finanças, né? E elas precisam dessa ajuda. Algumas vezes elas tentaram sozinhas, né? Mas tem muito ali de uma questão comportamental, e aí eu estudo também a psicologia econômica para ajudar essas pessoas, porque todo mundo sabe que não pode gastar mais do que ganha, mas a gente acaba errando, né? A gente não sabe muito bem como lidar. E aí a gente vai traçando ali, né, os objetivos, entendendo, decidindo qual conta que vai pagar naquela semana, o que vai atrasar, a gente vai organizando. Então, o segundo público realmente é aquele que ele já conhece um pouco sobre as finanças, só que ele, quando ele começa a estudar, ele percebe que ele sabe muito pouco, né? Então, ele fica inseguro quanto aos investimentos, ele quer saber como faz a declaração do imposto de renda, se ele tem que fazer um seguro ou não, qual o valor desse seguro. Ele quer melhorar um pouco mais aquilo que ele já tem algum conhecimento, mas ele precisa, né, de uma questão mais profissional para melhorar ali aquelas questões, né? Então, tem gente que já tem algum dinheiro, quer investir, quer se organizar para aposentadoria, tem gente que está começando a guardar o dinheiro agora, por exemplo, já pagou o imóvel, aí está começando a guardar dinheiro, quer saber onde investe, e é muito interessante. Muitas vezes a pessoa me
procura quando acontece alguma coisa na sua vida. Ah, porque casou, porque engravidou, porque separou, porque se aposentou, né? Então, assim, são momentos de transição que a gente fala, a pessoa procura. Muito interessante. Eu acho que o que mudou é que hoje realmente essa informação está um pouco mais disponível. Então, talvez a pessoa já chegue sabendo o que é tesouro direto, por exemplo, né? Mas ela ainda tem muitas dúvidas. E o que eu percebo é interessante, muita gente que tenta se informar, como é muita informação e as informações são picadas, né? A pessoa não consegue sozinha obter todo o conhecimento. Então, na hora que a gente faz uma linha do tempo, que a gente organiza aquelas informações, a pessoa passa a entender. Teve uma cliente minha muito novinha, com 24 anos, ela começou a trabalhar e ganhava bastante dinheiro nesse trabalho. E antes, ela, como estagiária, ela ganhava muito pouco. Então, foi uma mudança muito grande que ela teve. E ela falava assim, Letícia, eu tento ler o jornal, eu tento assistir as informações de YouTube, tudo, mas eu não entendo. Aí, conforme a gente foi passando aquelas informações, eu costumo fazer um treinamento para a pessoa, né? Explicar como é que são os investimentos, renda fixa, renda variável, tributação, o que é um fundo de investimento, o que é investir de forma direta, você comprando, né, o próprio título ou investindo por meio de um fundo, que aí tem um gestor. Então, eu tento explicar de forma que a pessoa depois ela possa ter alguma autonomia para ela investir sozinha, se ela quiser, para ela conversar com o gerente, trocar uma ideia, né? Então, ela falou, Letícia, agora eu entendo. Para mim, antes era muito difícil, mas aí depois de todo esse trabalho que a gente fez, agora eu entendo. Então, às vezes, só de organizar a cabeça ali do cliente já é muito importante. É porque a gente trabalha com esse tipo de informação e, às vezes, é isso mesmo que você está trazendo, né? De repente, você precisa falar de um assunto que ele precisa de um pouco mais de profundidade. Então, se você não criar um ciclo para trazer aquela pessoa, né, para passar por toda a jornada, fica difícil mesmo, porque, né, aí tem muito tempo, a pessoa perde ali o interesse de assistir o vídeo. E aí, se você não tiver esse acompanhamento, acontece isso que você disse mesmo, porque a pessoa, ela vem para a informação, mas ela não consegue sozinha, até às vezes por uma questão cultural, que a gente não falava de dinheiro, né? Então, tudo que significa ali o dinheiro, a gente já fala, será que essa pessoa está falando a verdade, né? Será que é isso mesmo? Então, a gente tem, além de toda essa questão, né, dessa mudança, uma questão cultural mesmo, porque isso não era discutido dentro de casa, né? Mas ainda não é, tá? Vamos não? combinar que ainda não é. Assim, a gente até vê hoje, tem muito vídeo sobre investimento, tudo, mas assim, as pessoas não falam muito quanto que ganham, quanto que gastam, aonde que seus recursos estão investidos, quanto dinheiro que a pessoa tem investido. Assim, as pessoas não costumam falar, não. Ainda é um tabu, ainda fala-se muito pouco sobre dinheiro dentro das famílias. Tem casal que um não sabe quanto o outro ganha. Tem casal que um está endividado e o outro não sabe e não conta. Então, assim, ainda tem, a gente chama da infidelidade financeira isso, né? Então, ainda tem muito disso. As pessoas falam muito pouco sobre dinheiro. Numa roda de conversa, não existe falar de dinheiro. No máximo, você fala, o que você está achando da Bolsa? Vou investir. O que você acha do Tesouro Selic, do Tesouro Pré-fixado? Mas você não fala quanto você tem de dinheiro investido, em qual investimento que você botou o seu dinheiro. Você não fala muito isso, as pessoas não falam, né? Você traria algum nome para isso? As pessoas têm medo ou não aprenderam ou ainda não é uma coisa muito fácil, né? Dentro desses seus 11 anos ali, lidando com essas pessoas, existe alguma coisa que prende a gente, né? Porque a gente, né, se inclui em tudo isso, né? Por que a gente não fala sobre dinheiro? Eu acho que, assim, principalmente no Brasil, eu vejo que a gente tem uma situação que é mais complicada do que em outros países, né? É porque a gente teve uma inflação muito alta, né? Então, se você pensar assim, eu lembro, sou daquela época ainda que eu lembro das maquininhas, né? Reprecificando ali, marcando os preços.
né, na época da inflação. Então, ninguém guardava dinheiro. Você tinha que receber o salário naquele mesmo dia, você tinha que comprar tudo no supermercado, tinha que gastar o mais rápido possível, e era impossível se planejar. Como é que você se planeja se você não sabe qual vai ser o preço do pão hoje, daqui a 5 minutos, daqui de tarde, né? Como é que você vai se planejar? Então, por conta da inflação, eu também entendo que é muito mais difícil para o brasileiro se planejar, porque a gente não teve essa cultura, porque a gente tinha que receber o salário e gastar imediatamente. Era impossível planejar para comprar um apartamento, você não sabia que preço que ia ser, a gente até dolarizava, né, o valor dos imóveis. Então, assim, planejar era muito difícil aqui no país. E é recente, se a gente pensar, foi em 94 que mudou, né? Que a gente mudou para o real, né? Que aí começou a melhorar a questão da inflação. Mesmo assim, de 94 para cá, em vários anos a gente teve inflações altas, né? Esse ano a gente chegou a mais de 10%, em 2015 mais de 10%, nos primeiros anos do Plano Real ainda tiveram inflações altas, então assim, a gente mesmo assim ainda teve momentos de inflação alta, mesmo depois do real. Então é mais difícil mesmo, né? Essa é uma questão. E a outra questão é que a gente ainda não tem a educação financeira nas escolas, né? Então, realmente, se você não aprendeu sobre aquilo, como é que você vai lidar com aquilo? Né? Então, eu falo assim, olha, você está endividado, a culpa não é sua, ninguém te ensinou isso. Né? Você não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, seus pais em casa não falaram sobre isso. Então, assim, ninguém nasce sabendo. Né? Assim, então, realmente é mais difícil. Né? Eu tive uma situação que eu cheguei a dar aula de finanças para um curso de marketing. Né? Um cliente meu, que era o coordenador do curso, e ele tinha aprendido finanças para cuidar do negócio dele, comigo. E ele falou, Letícia, quando eu fizer meu curso, né, quando eu for no coordenador, eu quero que você dê aula, porque eu vi como era importante para mim. E eu percebi que muitos alunos não davam o valor, não davam a importância para as finanças. Né? Achavam aquela aula chata, porque não era aula de marketing, né? Era uma aula diferente ali naquele curso. Então, assim, eu fico com pena, eu fico triste, assim, porque muitas pessoas ainda não percebem como que é importante. A gente não está acostumado, né? Vai falar de dinheiro. Mas até que ponto? O que eu posso falar? Parece que a gente está sempre querendo guardar algo, né? E aí a gente não partilha, vai partilhar a hora que já está ali dentro de um problema, talvez de uma dívida, de uma negativação, onde o constrangimento ali também traz muito desse momento, né? Aí eu preciso partilhar, e agora o que eu vou fazer? Porque simplesmente você não sabe, né, onde procurar e acaba virando uma bola de neve ali para poder pagar as contas, né? Sim, e até agora entrou, né, nessa nova Base Nacional Comum Curricular, entrou a educação financeira, só que ela não é obrigatória, e ela é para ser dada de uma forma transversal. O que significa? Que o professor de matemática, de história ou de português tem que dar educação financeira, incluir a educação financeira nas suas aulas. Só que eu falo o seguinte, os professores são educados financeiramente? Como que eles vão passar um conceito que nem eles têm? Né? Então, assim, primeiro tem que ser um treinamento extensivo para esses professores, para que depois eles possam passar essa informação para os seus alunos. Né? Então, assim, já tem algumas iniciativas, né? Próprios órgãos reguladores estão fazendo treinamentos com as escolas, né? Com os professores, mas acho que ainda temos um longo caminho pela frente. Talvez, se conseguissem chamar especialistas em educação financeira para dar uma aula de educação financeira, a gente conseguisse abreviar esse tempo. Mas primeiro treinar os professores para que eles possam incluir a educação financeira, eu acho que ainda vai demorar. Entendi. A gente precisa de segurança, né, para falar sobre uma temática, um assunto, né, mesmo que superficial, né? Então, assim, se a coisa tiver que andar e a gente continuar estudando para falar sobre aquilo, ainda vai, mas também no cru, né? É isso que você está dizendo. Como que eu vou ensinar se eu não tenho essa segurança? Ou se eu estou negativado? Como que aquilo dá um tilt na cabeça mesmo e a pessoa não consegue sair do lugar. E aí ela não ensina.
né? Porque ela vai Exatamente. tomando aquilo como Ela uma não tem o lugar da fala, né? Ela não tem Exatamente. aquele conhecimento ou aquela segurança para ela poder passar aquele conhecimento. Então, ela fica quieta, ela acaba não incluindo. Como que eu faço para fechar essa conta no final do mês? A gente tem uma vantagem aqui que no final do ano, né? A gente teve agora a primeira parcela no final de novembro e até 20 de dezembro a gente tem a segunda parcela do 13º. Então, pode ser uma oportunidade para quitar algumas dívidas, né? Juntar algum dinheiro para os gastos de final do ano, de férias, de Natal, de compras e os do início do ano, como IPTU, IPVA, matrícula das crianças, material de escola. Tem vários gastos também no começo do ano, então a pessoa tem que se organizar, né? Aproveitar esse dinheiro não para fazer estripulias com esse dinheiro, né? Assim, quita primeiras dívidas, procura aquelas que têm juros mais altos ou aquelas que podem impactar, por exemplo, seu bem-estar. Por exemplo, está com um plano de saúde atrasado, paga o plano de saúde. Está com a luz atrasada, paga a luz, para não cortarem sua luz, né? Tenta juntar um dinheirinho para essas contas de final do ano. A gente sempre tem festa, compra presente, o cartão de crédito acaba vindo alto em janeiro, né? No começo do ano tem aqueles impostos, IPTU, IPVA, tem matrícula das crianças. Então, tenta se organizar com esse dinheiro que está chegando aí, que é um dinheiro extra, né? Que é um 13º, né? O nome já diz, é um mês a mais que você recebe. Então, aproveita esse dinheiro. Tenta se organizar, né? Assim, eu acho que é importante a pessoa entender para onde o dinheiro está indo, né? Anota numa planilha, num aplicativo, até num papel de pão, mas anota para onde o dinheiro está indo. E as pessoas se surpreendem, como que elas encontram coisas ali que nem fazem sentido para ela. Nossa, eu gastei muito com aplicativo para transporte, aplicativo para comida, gastei muito em lanche na rua, gastei muito em presente, em roupa, em maquiagem, sei lá. Tem várias coisas que eu vejo que as pessoas se surpreendem. Nossa, eu não sabia que eu gastava tanto nesse tipo de coisa. Você gasta R$ 10 aqui, 20 ali, 30, quando você vê, dá um monte, né? Então, direciona para onde que faz sentido para você aquele dinheiro, em vez de ficar gastando em supérfluos. Eu disse que enquanto o Estado pensa ali em discutir isso nas escolas ou em conversas, outras iniciativas estão acontecendo, como essa que a gente está fazendo agora, né? Trazendo essa discussão para a pauta e unindo forças ali para a gente falar quais são as dores, né? Talvez sugestões que vão facilitar. Você acredita que esse tipo de iniciativa também na mão da parte privada também ajuda, institucional, social? Super importante, né? Assim, é importante que você vê que hoje algumas empresas já dão essa importância, né? Chamam profissionais de educação financeira, né? Educadores financeiros que possam fazer palestras, fazer atendimentos, às vezes individualizados para os seus funcionários, né? Então, tudo isso acho que é muito importante. A gente tem que juntar as forças, né? Muitas pessoas acabam somatizando, né? Aquele estresse do endividamento, e aí isso se transforma em doenças físicas mesmo, né? A pessoa acaba ficando com uma depressão, eventualmente ela pode ter uma úlcera no estômago, pode ficar estressada, e tudo isso diminui a qualidade de vida das pessoas, né? Então, é muito importante que elas estejam educadas financeiramente para que possam ter uma vida financeira mais tranquila e que, como um todo, né, elas possam ter uma longevidade mais tranquila também. Letícia, eu Um adorei. bem-estar. É um bem-estar, é qualidade de vida, é dignidade para essas pessoas, né? Porque É verdade. a gente não tem esse histórico. Então, quanto antes, né, a gente correr com essas informações e com esse cuidado, a gente consegue ali ajudar mesmo, auxiliar essas famílias que impacta diretamente a vida financeira, mas tem ali uma redinha acoplada, né? Um elo de correntes, né? Então, assim, tanto psíquico, mental, familiar, né, social, que a gente precisa olhar para tudo isso. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, estendo o convite para a gente ter esses Obrigada. momentos em outras oportunidades. Eu acho que
a gente tem muito que discutir, muito que trazer para essas pessoas, e foi uma honra, viu? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Deixa eu só fazer um último comentário. É interessante que a pessoa, quando ela começa um atendimento, quando a gente começa um atendimento com um endividado, né? Normalmente as feições da pessoa são muito fechadas, né? E depois, quando ela vai se organizando financeiramente, você vai vendo que vai abrindo um sorriso, né? Então, olha só como que é interessante isso, como que muda realmente até o bem-estar, as feições, né? A alegria da pessoa de estar se organizando financeiramente. É bem interessante esse trabalho. É se sentir pertencente a um sistema, né? Quer dizer, eu estou dentro do sistema, eu entendo, eu posso fazer as minhas escolhas, e realmente isso faz toda a diferença na vida de todo mundo, né? Você precisa ter essa segurança, né? É verdade, com certeza. Obrigada, Letícia. Até a próxima. Eu te espero numa próxima oportunidade, viu? Tá bom? A porta está aberta aqui da Foregon para você. Tá bom? Obrigada, estou à disposição. Obrigada mais uma vez pelo convite. E é só chamar que a gente vem aqui de novo para falar mais um pouquinho de educação financeira, que é a minha paixão. Coisa boa, nosso propósito, né? Vamos unindo. Meu propósito, nosso propósito, exatamente. Obrigada, Letícia. E para você que acompanhou o nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, assim como a gente disse. Tem conteúdo fresquinho aqui a todo tempo, todos os dias. Um beijo e eu te espero no próximo episódio. Tchau!